Oi, gente, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica aqui online, tá? Hoje nós estamos aqui na lição 10, a dimensão presente e também vindoura do Reino de Deus, tá? Hoje nós vamos fazer algo aqui só para a gente compreender como que funciona isso aqui. Tenha de posse uma caneta, um lápis, um papel, um marca-texto, principalmente a sua Bíblia, tá? Por quê? Eu estou trabalhando com você com o pressuposto de que você também é professor, então você vai ter de posse a lição. Mas se você não tiver a lição e está aqui só a título de conhecimento, não tem problema, tenha a sua Bíblia. Por quê? Porque eu acredito que a sua lição você possa ler em casa e absorver o que está aqui. Eu não preciso falar de novo o que a lição já diz. Mas existem muitas coisas que a lição não diz, né? E existem outras coisas que, como está muito juntinho, a gente não tem uma compreensão muito boa disso, ok? Então, pegue uma caneta, nós vamos anotar o que não tem na lição para agregar, para vir a somar, melhorar aqui o nosso entendimento sobre o reino de Deus. Mas vamos puxar um pouquinho o fio da meada da aula passada. Vamos perceber algumas coisas que foram ditas na aula 9. Principalmente, eu convido você aqui a olhar os primeiros 15 minutos. Por quê? Os primeiros 15 minutos que nós falamos na aula passada é como juntar os seus alunos, como manter o seu rebanho vivo, né? E se ele não é vivo, olha também lá na aula passada. Por quê? Aqui, com a minha realidade na nossa igreja de Blumenau, você pode estar me vendo de uma igreja de outra cidade que ainda tem um período, sei lá, de lockdown, talvez você tenha restrições, talvez a igreja não está aberta, entende? Então tem várias situações. A minha igreja aqui está aberta, né? Agora, existem muitas pessoas que também não estão vindo. Então, primeiro, eu peço que você ore a Deus no Espírito para que essas pessoas sintam o quê? Saudade. Essas pessoas, principalmente quem? Os pais desses adolescentes, pois eles são de menores. Então, eles não têm, assim, autonomia, vou ir, vou lá, vou cá. Não, eles têm um domínio dos seus pais. Então, muitas vezes, eles dependem dos seus pais para chegar até o templo, até porque não tem ônibus. Então, ore para que plante uma saudade da comunhão da igreja, né, do templo, de estar aqui reunidos, apesar de todas essas esqueminhas, né, que essas coisas venham sair, parem de sondar a mente dos pais desses adolescentes, né? Agora, voltando para os adolescentes, o que anda sondando muito, eu já falei com um monte de adolescente antes de dar essa aula, e muitos deles têm o quê? Um TikTok no celular. Então, às vezes, ficou o dia inteiro ali, mas não é capaz de abrir uma Bíblia para nada, né? Mas assim, se você não incentivar, né, existem muitos meios dos quais você pode chamar o seu aluno para perto. Falamos isso no vídeo anterior, de que existe aqui um cronograma de passagens, que somado todas essas passagens dá um entendimento melhor, ok? Daquilo que nós temos que falar, que dizer. Tudo bem? Ok? Eu convido você a olhar a aula passada. Também na aula passada, nós dizemos que é importante você ter um norte para a sua aula. Como assim? Pergunte para os seus alunos o que eles acham que, quer dizer, a gente falou o que era o reino de Deus na aula passada. Hoje é a extensão do reino de Deus, né, presente e vindouro. Então nós vamos aprender sobre isso. Pergunte para os seus alunos para saberem o que eles acham sobre isso, né? Porque assim você consegue, então, tirar a dúvida de cada um sobre o que é isso, entendeu? Então você tem um norte, ok? Faça isso, cria um norte, você pode ver na aula passada também, isso tranquilamente tem 15 minutos falados lá de como a gente pode criar muitos meios para chamar os seus alunos. Se você não pode vir para a igreja, os seus alunos também não, e os seus alunos, né, tem um computador, um celular, você pode fazer até uma videoaula online no Zoom, no aplicativo do Zoom, entende? Então tem muitos meios do quais você pode chamar o seu aluno para perto, só não se esqueça de sentir falta dos seus alunos e não se esqueça também de fazer com que os seus alunos sintam falta um do outro. Então é assim que nós mantemos esse organismo vivo, que é a igreja viva, né? Ok, muito bem. Na aula passada, nós aprendemos o quê? O que é a igreja? Era o tema da aula passada. O que é o reino de Deus, aliás,
E nós vemos muito, primeiro, o que não é o reino de Deus. Então nós vimos o que não é o reino de Deus, como entrar no reino de Deus nessa presente era, nessa presente situação. E nós vimos também como viver no reino de Deus. É claro que existe uma infinidade de versículos que a Bíblia nos fala sobre como viver, como administrar, como seguir isso, ok? Muito bem? Então, vemos isso na aula passada. Hoje nós vamos ver o quê? Né? Talvez em um período curto ou médio de tempo, nós vamos ver então a realidade presente e vindoura do reino de Deus. Eu separei aqui, eu vou ler bastante para vocês, porque às vezes eu acabo falando demais, então eu acabei anotando tudo para não falar demais e vocês aprenderem igual, ok? Então, esse aqui eu faço muito disso aqui, anotaçõezinhas, tá? E essa aqui eu fiz ontem lá no meu trabalho, enquanto eu tinha uma folguinha, até manchou. Mas então nós vamos responder essa pergunta também, qual é a mentalidade que nós temos que ter do reino de Deus, tá? E nós vamos trabalhar essas questões principalmente de, o reino está próximo, é chegado o reino de Deus, o reino de Deus está vindo. E nós vamos ver um pouquinho disso aonde? Nas parábolas, tá? Eu vou falar aqui uma parábola que não tem aqui para vocês, por isso que eu quero que você anote, que você confira as escrituras em casa, porque é saudável que você faça isso no seu ritmo, no seu tempo, na sua compreensão. E principalmente aqui nesta aula, nós vamos aprender qual a importância de você ter o auxílio do Espírito Santo iluminando a sua vida, e principalmente as escrituras, para que você entenda, senão você não vai entender nada, entende? Então você precisa, existem certas questões na Bíblia que só a iluminação do Espírito Santo na sua mente, através das escrituras, você vai compreender, o reino chegou, o reino já veio, o reino está vindo, entende? Então nós vamos ver tudo isso com calma. Muito bem? Agora, nós vamos começar aqui pelo texto-chave. Eu chamo de texto áureo, porque eu já, sei lá, na minha época, como se eu fosse muito velha, mas na minha época, desde quando eu era muito criancinha, menor do que já sou, chamávamos de texto áureo. Mas então é esse texto base que está aqui, né? Então é 1 Coríntios 4:20, e vai dizer o seguinte, vamos conferir comigo para a gente não perder o fio da meada. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em ações. Que ações? Manifestações de poder. São o quê? São ações, é o que nós fazemos, né? Então, de fato, nós estamos numa realidade do reino, o quê? Presente, né? E nós precisamos demonstrar com poder. Então, com sinais e maravilhas e com a operação dos dons e tudo aquilo que Cristo nos deu mediante também a cruz, entende? Então, como que funciona essa manifestação de poder, né? Então, nós vamos separar em 3 partes. No primeiro livro, os evangelhos vão dizer muito isso, e também o livro de Atos, né? Então, recebereis poder e, bom, você recebeu, então, poder. Desse poder, então, você vai manifestar, você precisa saber que esse poder, ele não é seu, não é para você ficar se gabando, ele vem da onde? Do Espírito Santo. É ele que te reveste de poder. Então, perceba que às vezes a gente diz assim, porque manifestação de poder. A gente já pensa o quê? Vamos expulsar um demônio. Mas não, o poder que ele está falando é o poder, sim, você pode ir e expulsar algo de alguém, alguma coisa que é o demônio de alguém, ou você pode sentar também, poder também, para sentar na mesa do órfão da viúva e jantar e comer com eles. Então perceba que tem 2 restrições aqui, tem um aqui e um aqui. Então tá vendo que os 2 são iguais, mas tem visões diferentes. Poxa, aqui você talvez dá mais glamour para esse do que esse poder que você tem também, revestido pelo Espírito Santo, de sentar aqui na mesa com essas pessoas e comer com eles. Então o poder é dado e vem do Espírito Santo para que você então o quê? Manifeste, entende? Com ações de graças você manifesta, e aí então você vá até os confins da terra, não é para você ficar se restringindo, pelo menos é o que a palavra está nos dizendo, entende? Então você vai para dar o quê? Testemunho. Então você recebe do Espírito Santo
como que as pessoas sabem que você está vivendo no reino de Deus? Porque você é uma testemunha viva, né? Você é o testemunho daquilo. As pessoas veem em você como? Pela demonstração de poder, pela manifestação dos dons, pela graça, entende? Tudo isso é manifestação em você. E isso é por onde? Por ações, né? Só falar não basta. Você precisa o quê? Demonstrar. Então, essa digamos, é a visão ocular que as pessoas têm do reino de Deus presente. Por quê? Mencionamos isso no ano passado. O reino presente de Deus se encontra no meu e no seu coração por se tratar do quê? De caráter espiritual. Então é Deus dominando o meu e o seu coração de pessoas arrependidas. Como assim? Como nós entramos nesse reino hoje? Pelo arrependimento, por essa mudança o quê? De mente, né? Eu até comentei, eu vou comentar aqui de novo porque isso é muito importante, né? A gente acaba falando, nós precisamos ter uma renovação de mente, o quê? Diária. Nossa mente precisa ser renovada todos os dias, né? Precisa, mas o que precisa ser renovado todos os dias? Todos os dias nós precisamos renovar a nossa mente com o intuito de que eu preciso acordar e compreender e me arrepender que sou um pecador, que sou um nada, Deus me reduz a nada para me reconstruir no reino dele. E aí, então, eu compreendo o sacrifício que ele fez por mim, né? Então, eu tenho o quê? Uma esperança correta todos os dias, né? Eu tenho uma visão correta todos os dias. Todos os dias eu me movo no reino de Deus, né? De forma correta, quando nós nos arrependemos diariamente, que é essa troca de mente, que eles chamam no grego de metanoia, né? Então, precisa se fazer isso todos os dias, entende? Reconhecer isso todos os dias, reconhecer o domínio de Deus no meu e no seu coração todo dia. É algo prazeroso, né? Eu aprendi aqui quando eu estava saindo de uma aula, entrando na outra, eu aprendi com um professor aqui que no Antigo Testamento, como que era o reino de Deus? O reino de Deus, o pessoal de lá, do Antigo Testamento, eles tinham Deus como primeiro, né? Então, vamos colher, vamos viajar, vamos plantar, vamos não sei o que. Primeiro Deus, vamos orar a Deus. Hoje, você é tudo. Você pode ser médico, professor, cristão, filho de Deus. Não. Na verdade, o domínio de Deus, quando você libera esse domínio, pode dominar meu coração aqui, né? Quando você tem esse domínio, você entende que Deus é o primeiro. Por quê? Porque você, primeiro, que confia em Deus. Então, depois você tem essa mentalidade do reino. Você tem essa mentalidade de reino, de que o quê? Deus vai suprir, Deus vai cuidar. Você entende que o domínio de Deus é o cuidado maior que alguém ou que um ser pode ter aqui nesse mundo com você. Entende? Então, nada acontece sem que Deus saiba ou sem que seja permissão dele quando você é dominado por ele. Então, perceba que isso aqui é muito maravilhoso. Como é, né? Então, o pessoal do Antigo Testamento, a fé deles se apoiava no caráter de Deus. Por quê? Porque o caráter de Deus, ele não muda. Ele não pode falhar, ele não pode negar o próprio ser dele. Então, ele é o quê? Ele é fiel. Entende? Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Entende? Então, isso é algo que você pode orar no meio de toda essa pandemia. Tem alunos estão o quê? Dentro de casa com seus pais, vem muitas situações que às vezes eles não gostariam de ver. O pai sendo desempregado, né? Então, Deus já visitou aquele lar, já visitou aquele desemprego, porque Deus, ele sempre será, e ele sabe o dia de amanhã. Então, ele já visitou toda a nossa realidade que ainda nem aconteceu, ok? Agora, você pode orar junto com o seu aluno também sobre isso. Às vezes ele sofre uma pressão em casa, né? Sobre todas essas situações que ocorrem, e às vezes a pessoa tem dificuldade, principalmente de adolescente, de se sentir amado, de se sentir pertencente de alguma coisa, né? É sempre aquela coisa, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém gosta como eu sou. Não, Deus gosta como você é, Deus chama como você é. Então, deixa Deus dominar o teu coração. Então, às vezes, seus alunos estão muito em casa, né? Nessas férias forçadas aí, sendo sondados a mente deles por coisas que não provém do Senhor, não. Entendeu?
Então não provém do Senhor. Agora que o que é mentalidade de reino? Foi o que eu escrevi no meu papelzinho ontem no meu trabalho. Então, mentalidade não é o que uma pessoa pensa sozinha. Não, 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 não. Mentalidade é o que eu e você pensamos juntos. Nós somos o quê? Um corpo místico de Deus. Então, ela é gerada pela pregação do Evangelho no reino de Deus. Então, essa mentalidade correta do reino de Deus, ela é pregada através do quê? Dos evangelhos, né? E hoje nós vamos aprender sobre o livro de Éfeso também, né? Éfeso é praticamente o evangelho da igreja, né? Então, é pregado o quê? No reino de Deus, de fato, para entrarmos no reino, nós precisamos do quê? De uma iluminação aqui, nada que subiu ao coração do homem. Então, nós precisamos de uma iluminação aqui, ó, na mente, de uma transformação com a luz do nosso querido Espírito Santo a partir do quê? Das nossas escrituras. Você precisa ler, você precisa instigar os seus alunos a desenvolver isso também. Leia junto com eles. Sabe, é tão incrível quando um aluno chega assim, alguém pergunta alguma coisa para ele e ele diz assim, eu sei, eu sei. Não é legal quando acontece isso? Eu lembro que eu perguntei algo para meus familiares e o meu noivo, eu tinha explicado um dia antes para ele. E ele falou assim, não responde, eu sei, deixa que eu falo. Entende? Porque é maravilhoso quando a gente guardar no coração é também manifestar aquilo que nós guardamos. Perceba que a Bíblia fala isso em Apocalipse, tá? Então, manifestar aquilo que está no coração, guarda para que ninguém tome de ti. Então, guarda as escrituras no coração para que ninguém tome a tua coroa. Cria alunos indesculpáveis para o dia do Senhor. Não alunos também que só saibam responder algumas perguntas, mas que vivam aquilo que responderam, ok? Então, quando nós temos uma mentalidade correta sobre o reino de Deus, nós temos o quê? Uma escatologia correta, porque a gente tem costume de fragmentar tudo, né? Por exemplo, eu tenho medo do que vai acontecer, que hoje tem tanta porcaria na internet, né? Nossa, tem coisa que a gente nem vive ainda e já estão botando lá, não entende porque é complicado você deixar os seus alunos muito tempo sem você instigar eles, porque eles vão aprender outras coisas erradas, heresias, e vão guardar essas heresias. Essa é a sua preocupação, seus alunos guardar as heresias no coração e não a verdade da Bíblia. Então você é o meio canal que Deus usa para esses alunos terem coisas boas no coração deles, verdadeiras, libertadoras. Entendeu? Agora, continuando. Aí a gente fragmenta toda a escatologia aqui, tem uma escatologia errada. Se a gente tem uma escatologia errada, você não tem uma esperança correta. A esperança que a Bíblia fala, essa bendita esperança, é a vinda do reino de Deus. Essa é a bendita esperança que fala. Então, quando você tem uma mentalidade de reino, você tem o quê? Você tem uma missão integral correta, porque você vive com Deus em primeiro lugar, logo você vive do modo que Deus escreveu que você vivesse, entendeu? Logo você vive da forma que Deus gostaria que você vivesse. Essa que é a parte show da história, entende? E você percebe que aquilo que Deus tinha para você era o melhor para você, o melhor é o melhor para você. Te faz feliz, te faz o que? Completo. Sabe, te deixa o que? Em paz. Deus, todas as coisas que Ele faz por você, querido, todas as coisas que você opta, você escolhe a viver debaixo do domínio dEle, te traz o que? Paz. Deus não é Deus de caos e confusão. Às vezes a gente faz uma escolha e não se sente paz, essa escolha aqui não provém de Deus, não era o que Ele queria para você. Pronto. Simples. Então você tem o quê? Uma esperança correta, uma escatologia correta, você entende uma menção integral correta, isso é maravilhoso, né? Então aqui, eu até destaquei aqui, né, sobre a consumação de todas as coisas, que é aquela parte de Mateus 24 que os discípulos, no verso 3, né? Antes de dar aquele sermão todo escatológico, né, sobre os fins das coisas e tudo mais, Jesus vai explicar para os seus discípulos, então, né, algumas coisas, começando no verso 3, sobre a consumação dessa o quê? Dessa presente era, né? Então, a palavra que se encontra ali não é a consumação do mundo, é a consumação do século, da era. Então, essa consumação da era é antes de o quê? De um reino vindouro se consumar, ok?
Então, esse reino vindouro, é esse presente século que nós vivemos hoje, né? Ele é dominado pelo príncipe desse mundo, pelo maligno, entende? Então, quando aquele que cria um padrão de vida, que ele desconstrói tudo aquilo que o Criador criou, né? Então, por exemplo, isso é o que o inimigo faz hoje em dia para as pessoas que vivem lá e não têm essa mentalidade de reino. Ele desconstrói o padrão que Deus criou, pensando que nós entregaríamos o nosso coração aos domínios de Deus, e quando você não entrega aos domínios de Deus, você fica vulnerável ao quê? Aos domínios de Satanás. E Satanás desconstrói tudo para o quê? Para que desonre aquilo que Deus sonhou e projetou para o quê? Para nós. É isso que Satanás faz hoje, ok? Então, do começo ao fim, nós temos da Bíblia, até a gente vai ver aqui na consumação aqui da igreja, na consumação do século, né, no vindouro aqui, esse reino que ele é literal mesmo, tá? Hoje ele não é, hoje ele é de caráter espiritual no meu e no seu coração, ok? Mas ele vai se tornar literal. Então, nós temos aqui do começo ao fim a Jerusalém, a gente tem duas cidades bem enfatizadas aqui, a gente tem o quê? Jerusalém e a gente tem o quê? Babilônia. Então essas duas cidades, elas se remotam aqui, né, mas tombam aqui todos esses anos, até o fim dos séculos. Porque a Jerusalém é a nova Jerusalém, do qual eu e você vamos participar. Então existe um aspecto do reino de Deus que só os seus santos vão participar. Quem são os seus santos? É a igreja hoje, já vamos ver isso. E existe também o que? A Babilônia. A grande Babilônia vai ser também o império do anticristo, ok? Quando a igreja já é arrebatada. Então aqui, e Babilônia é o quê? É Babel. É Babel. Babilônia é Babel. E o que era Babel? Babel era as pessoas, a gente só grava a história de Babel, né, que queria chegar aos céus. Mas Babel era toda desconstruída, esse regime só deles. Babel não era... É a mesma coisa que você pode ver hoje em dia sobre essa grande Babilônia que ainda vai chegar, é esse regime de globalizar, de tornar tudo igual, de fazer tudo a mesma coisa. É isso que Satanás faz, desconstrói tudo. Quero governar tudo do mesmo jeito, do mesmo padrão, entendeu? Então, a globalização hoje é como se fosse o sistema do quê? De Babel na passada, entendeu? De não querer... assim, restringir tudo para eles, a fortaleza deles. O que Deus ordena? Não, vá até os confins da terra, saia, ministre, alcance. E Babel não, Babel sufoca, ok? Então nós temos aí esses dois repletos de cidades até lá. Agora nós vamos para a seguinte pergunta: qual é o papel da igreja? Só para a gente entender bem, vou deixar um outro versículo aqui, que é Lucas 22:18, diz assim, ó: porque vos digo que já não beberei mais do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Essa aqui é a última ceia de Deus, e ele diz isso para os seus discípulos, né? Então, existe um cálice que ele vai tomar com você ainda, né? Foi o que ele disse aqui. Então, eu escrevi algumas coisas aqui, vou falar para vocês lendo, tá? Para deixar claro, então, essa parte de o reino está vindo, o reino não veio, o reino virá, né? Então, nós vamos entender isso agora, que ele é eterno, presente e vindouro. Então a pergunta, né, se esse reino chega ou não chega, tá ou não tá? Então, haveria uma incoerência nesse ensino? Obviamente não tem uma incoerência aqui, né? Nós precisamos, como já falamos, da iluminação do Espírito Santo, e nós precisamos do espírito de sabedoria e revelação, tanto em oração, que você faz tanto em conjunto, quanto você também, ok? Por isso, a fim de que os nossos olhos sejam abertos e possamos compreender essas verdades aqui escritas na Bíblia. Precisa-se da ajuda do Espírito Santo para compreender a dimensão daquilo que está aqui, ok? Então, o reino de Deus tanto está próximo, quanto opera entre nós nos dias de hoje, quanto está vindo, porque ele é eterno, ok? Ele é eterno. Então, ele é presente e ele é vindouro. Então, ele é eterno na perspectiva, você vai lá em casa, tá?
do Salmo 3, do Salmo 45, do Salmo 145. Então, ele é uma infinidade de declarações que, pela Bíblia, que o domínio de Deus no seu reino, então esse direito legal que Deus tem de governar, ele é eterno. Ele é de uma eternidade a outra eternidade. Se estende desse jeito, não tem fim, ok? Então, o reino de Deus, ele é eterno e ele estava se aproximando desse mundo quando Jesus, de fato, empoderou-se pelo Espírito, o quê? No batismo dele. Então, ele passa agora a mostrar uma dimensão eficaz do reino. Ele passa agora a demonstrar a realidade espiritual mostrada, que o reino que ainda não é pleno, né, ainda não foi consumado, ele já está se manifestando sobre aqueles a quem Deus tem o domínio dos seus corações. Como? Você tem noção disso pela manifestação dos poderes que Deus te dá, que nós já mencionamos aqui, ok? Então, nós temos isso até o final dessa presente era. Qual é o papel da igreja aqui, que nós vamos ver que está aqui, ó, nos seus objetivos? A gente tem aqui a característica do reino. Quais são as características? As suas bem-aventuranças. Nós comentamos só uma na aula passada. Características e natureza do reino são as bem-aventuranças que estão no começo do livro de Mateus. Se eu não me engano, Mateus 3 até os 6 ou 2 até os 6. E vai dizer, a gente comentou uma só, bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Nós comentamos isso na aula passada, mas se você quiser ver mais dessas características que você também tem de ter, porque o reino também está aqui agora, por se tratar de caráter espiritual no momento do seu coração, então você precisa entender quais são essas características que um bom filho de Deus tem, ou precisa desenvolver, e se você não consegue, peça auxílio do quê? Espírito Santo, querido seu amigo. Agora nós vamos aprender o que? As dimensões, falamos aqui, e as dimensões principalmente o que? Do corpo da igreja. Qual é o papel da igreja nisso tudo? Porque a gente tem uma dificuldade entre separar a igreja templo, construção, e qual é o papel da igreja quanto esse organismo vivo, esse corpo místico de Deus, né? Então, o reino de Deus e a igreja. Então, bom, a igreja não é o reino de Deus, como nós vimos na aula passada. Convido você a olhar. Então, a igreja de Deus é um método de Deus para a manifestação do seu reino, obviamente tendo o quê? Jesus como cabeça e Jesus como o sumo sacerdote desse reino sacerdotal, que é a igreja, ok? Então, a igreja é o meio pelo qual Jesus está trazendo a realidade vindoura do reino dele à terra, ok? Então, quando nós pensamos na igreja como um princípio de Deus, como o agente, nós temos essa noção de que, o quê? Da legislação, né? De legislação. Quando a gente pensa em templo, a gente pensa numa legislação que o quê? Que une, que harmoniza as pessoas da igreja. É preciso ter isso. Então, a igreja é como se fosse assim, a parte mais palpável e visível de um reino sacerdotal vindouro. É a igreja templo, com as suas legislações que harmonizam, que organizam todo esse corpo místico. Agora, a igreja como templo do Espírito Santo, como esse corpo místico, como esse organismo vivo que não existe placa, né? A placa é o reino de Deus aqui estampado na minha e na tua testa. Agora, esse organismo vivo, né, ele tem outras funções. Aí eu vou convidar vocês a ler o quê? Em casa, tá? Confiram isso em casa, o quê? Salmos 197. E aí você traz o Salmos 197 e então aplica com a ajuda do Espírito Santo para iluminar a sua mente a entender, junto com Efésios. Porque Efésios é como se fosse o evangelho da igreja, como nós dissemos. Você aplica em Éfeso, no capítulo 4 de Efésios, e você vai compreender como que funciona essa dimensão né? Então fala sobre o quê? Um novo nascimento, né? Você vai nascer de novo pelo arrependimento e você vai então o quê? Se revestir pelo novo Adão. O primeiro Adão,
né? Era um ser coletivo. O segundo Adão também é um ser coletivo, Cristo. Então você vai se revestir pelo novo Adão, né? Pela justiça do novo Adão. Então nós vamos trabalhar ali, você vai lá em casa e trabalhar sobre esse revestimento do novo Adão em casa, né? Então o trono de Deus vai dizer lá no Salmo 97 sobre o trono de Deus e o que sustenta o trono de Deus. E aí, então você vai trazer então isso, já vou te dar um norte para Efésios 4 e você vai ver então que nós precisamos nos revestir com o novo Adão. Agora aqui, ó, é importante que você deixe claro para os seus alunos por que a gente fez todo esse caminho das pedras aqui, a gente deu essa volta no quarteirão, porque você precisa entender que você pode entrar no reino presente pelo arrependimento, mas você pode não entrar no reino vindouro, porque o reino vindouro se entra o quê? Pela justiça, entende? Então você pode estar aqui, mas não estar lá. E existe algo do reino milenial de Deus que só os seus santos, que são a igreja, esse organismo vivo, vai poder viver lá, entende? Então, você precisa deixar bem claro que a vida que o seu aluno tem aqui importa, né? E eu vou ler isso com vocês, que agora nós vamos acabar nossa aula na parábola. Vamos para a parábola do Senhor. Abra aí comigo. Aqui na sua lição está em Lucas, mas eu vou ler com vocês aonde? Em Mateus. Por que Mateus? Porque eu acredito que Mateus vai nos ajudar um pouquinho melhor do que Lucas. Mas Lucas vai falar coisas que não estão em Mateus. Então, na dúvida, leiam os dois. Tá bom? Então, ó, nós vamos ver o quê? Aqui no capítulo 13 de Lucas, a gente tem 4 parábolas que são muito importantes. Primeiro é a parábola do semeador, depois a do joio e do trigo. E aí depois a gente tem as que estão na nossa lição, só que eu estou lendo em Mateus, que é a parábola do fermento e então a parábola do fermento. Aí tem a explicação da parábola do fermento e aí depois tem a explicação da parábola do joio e a do grão de mostarda aqui, a do grão de mostarda, ok? Então nós temos essas 4 parábolas. Qual é a diferença de todas elas? Primeiro, que a parábola da semeadura ali é o quê? É Jesus, o Criador, semeando no campo inimigo, né? Agora, a parábola que eu vou ler para vocês hoje, para que vocês compreendam melhor como que esse reino vindouro vai chegar, é a parábola do joio, porque a parábola do joio é o inimigo semeando no campo de Deus. Então, a parábola do joio vai nos dizer o seguinte, outra parábola ele propôs, Jesus, né? Dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Por que essas parábolas, a maior parte delas sempre são 44 parábolas, fora os ditos parabólicos, né? Então, antes disso, eu quero que você anote. O primeiro grupo de parábolas que Deus vai contar, ele fala sobre a inauguração do reino de Deus. O segundo grupo de parábolas fala que Deus não falava de outro meio senão por parábolas. Procure isso. Por que ele só falava por parábolas? É muito interessante. E o terceiro grupo de parábolas era sobre uma realidade vindoura do reino de Deus, como essa aqui. Essa aqui já é o terceiro grupo de parábolas, ok? E vai dizer o seguinte, né? E semeou em boa terra no seu campo, ok? Então, verso 25. Mas, quando os homens dormiram, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeastes boa semente no seu campo? De onde vem, pois, esse joio? E ele, porém, lhes respondeu, ora, um inimigo que fez isso. Mas os servos lhe responderam, queres que vamos e arrancamos o joio? Não, de maneira nenhuma. Então replicou ele para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então deixai-os. Esse último versículo aqui da parábola, para mim, é a maior importância para nós. Então olha só, preste atenção aqui no verso 30. Ó, deixai-os crescer juntos até a colheita.
E no tempo da colheita tirai aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei com o meu e levai para o meu celeiro. Então, o que ele está falando aqui? A gente tem uma interpretação errada dessa parábola, porque eles estão comparando com a igreja, que o joio é aquele irmãozinho mais ou menos. Não, não é. Então, nós temos aqui o quê? A boa terra aqui, que veio então Deus e semeou na boa terra. A boa terra aqui, né, esse campo é o reino de Deus. O Senhor aqui é o Senhor nosso Deus, né? E o inimigo aqui é o inimigo que planta na boa terra. Então o que ele está dizendo? Que até o final desse século, dessa era, né, o joio vai crescer também junto com o trigo. E os dois eles vão se desenvolver, eles vão amadurecer, entende? Então a gente vê em Mateus 24, esse princípio das dores, a gente vê o que? A grande tribulação, né? Todos esses juízos escatológicos de Deus, é o que? Esse aumento da maldade, esse esfriamento do amor, essas pessoas ficando nulas no seu pensamento, né? Não aceitando o evangelho, não entra ali, entende? Então está dizendo aqui que o joio vai crescer até o fim, até a colheita, que o trigo também cresce. O trigo também desenvolve até o final. Como? Você lembra que nós falamos que para entrar no reino vindouro nós entramos pela justiça? Então perceba que você não deve ficar de olho se a maldade cresce. O fato de a maldade estar crescendo no nosso mundo só nos diz que o quê? Que o fim está próximo? Não. A maldade cresce no mundo, mas você deve se ater ao quê? Aqui o trigo cresce também. Isso significa que a justiça de Deus também cresce no mundo, né? Você já reparou que os juízos escatológicos eles vão ficando piores quando a final da grande tribulação está passando, no final dos 3 anos e meio ali, né? Então, aqueles juízos eles vão ficando cada vez mais tensos, o negócio está ficando tenso ali, por quê? Você nunca se perguntou por quê? Porque a Nova Jerusalém está descendo. Então, o juízo justo está descendo, está chegando o reino de Deus consumado na terra. Entende? Então, é uma evidência de que o reino de Deus está próximo ao crescimento do joio, o crescimento da maldade. Só que você deve blindar o seu coração, né, sondar a sua mente no crescimento do trigo, no aumento da justiça. Cada vez que nós atemos só o que está acontecendo no mundo, você esquece de sondar a sua mente pela justiça de Deus. Então você acaba deslizando no reino de Deus também, ok? Bom, a nossa aula termina por aqui, tá? As outras 2 parábolas que nós temos aqui é a parábola da mostarda, do grão de mostarda, e essa parábola ela vai falar, apesar de as 2 serem muito piquitititas, você vai ler em casa, a parábola do grão de mostarda, ela vai dizer sobre a extensão do reino de Deus, né? Que parece ser pequeno, mas é grande, né? E a parábola do fermento está falando sobre 3 nichos de pessoas, 3 nichos de classes. Está falando sobre a igreja, está falando sobre Israel, está falando sobre as nações, ou sobre os ímpios aqui, né? As nações são os ímpios aqui. Então, quando tudo estiver em perfeito estado, quando tudo estiver alinhado, chega então o reino de Deus, né? Até que a massa fique então levedada, fique boa, fique no ponto. Então, vai chegar uma hora que Israel vai se alinhar, que as nações vão se alinhar e que a igreja vai se alinhar também. Escatologia fala sobre esses 3 grupos de pessoas: Israel, igreja e nações, ok? Então, esse reino vindouro é o reino milenial de Deus, né? E perceba que só as pessoas que viverem com boa qualidade aqui, que são os seus santos hoje, né? A sua igreja, esse corpo místico de Deus, esses vão viver um aspecto no reino de Deus vindouro, o reino milenial de Deus, esses 1000 anos aqui na Terra vivendo com Ele, vão viver um aspecto diferente das outras pessoas, que perceba que haverá nações que sairão da grande tribulação e entrarão ali. Isso já é escatologia e nós não vamos entrar, né? Mas então, queira ser esse grupo, né?
O dia do Senhor é você viver com essa mentalidade de reino, com esse sentimento de não só eu quero ser indesculpável por dia de Cristo, como eu desejo também que todas as pessoas sejam, que passem por mim. Então perceba que você, como a igreja, é um agente de Deus aqui, manifestado pelo seu poder através do Espírito Santo para toda e qualquer pessoa, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.